Pois bem, pastor Marco Feliciano, pastor parlamentar, me citou nominalmente em um podcast e ele levanta duas questões ali importantes. A primeira é quando ele diz que gostaria de conhecer que fosse trazido nomes de pastores que eventualmente pudessem ter aconselhado alguém a não procurar uma delegacia, a resolver as coisas de uma outra maneira. Estou parafraseando e até melhorando, ok? A última agora é quem tem razão. Pregadores estão disputando, cara, quem tem mais razão do que o outro diante da fala da pastora Raquel. Esse assunto ainda está rendendo, meus amigos. E Marcos Feliciano é um deles, cara. Até porque aquela fala dele, onde ele se referiu que delegacia era o círculo de oração, a delegacia dos evangélicos é o círculo de oração, e outra fala que inclusive deixa muito mais claro que essa ideia dele é a crença dele com relação ao assunto, usando até mesmo o exemplo da Igreja Católica, cara. Dá uma olhada pra você ver. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo. A igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado sim, como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O perfeito, senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo... Eu só penso uma coisa diante de tudo que esse cara já falou. É que agora ele está tentando se redimir, tentando se recolocar dentro do assunto com um pensamento mais próximo da Helena Raquel, mas ao mesmo tempo mantendo uma posição, tentando trazer argumentos para justificar a sua fala absurda com relação ao assunto. E eu digo para você, dentro desse assunto, cara, não era para pastor estar em redes sociais falando, se pronunciando, ou como alguns fizeram, criticando a fala dela. Mas como a justificativa é que a fala da pastora virou a pauta da esquerda, aí todo mundo quer dar o seu parecer e o Marcos Feliciano está se enrolando cada vez mais. Depois da fala dele num podcast, a Helena Raquel gravou esse vídeo aqui, ó. Pois bem, pastor Marco Feliciano, pastor parlamentar, me citou nominalmente em um podcast e ele levanta duas questões ali importantes. A primeira é quando ele diz que gostaria de conhecer que fosse trazido nomes de pastores que eventualmente pudessem ter aconselhado alguém a não procurar uma delegacia, a resolver as coisas de uma outra maneira. Eu estou parafraseando e até melhorando, ok? Bom, não vou responder isso. As pessoas estão respondendo e elas respondem melhor. E é possível que nesse requerer do referido pastor eu consiga comprovar com maior clareza o quanto é desafiador trazer essas questões a público. A minha pergunta é: irmã Helena Raquel, esposa do pastor Eliomar Dionel, quase 2 milhões de seguidores só aqui. E vejam que tipo de reação eu tenho colhido minoritariamente, mas tenho, de algumas pessoas. Como que a irmã Ceissa, a irmã Lisa consegue enfrentar sozinha uma situação dessa? Os nomes, obviamente, são figurados que eu usei aqui. O que eu quero dizer é que se alguém que propõe uma fala exortativa sobre um tema existente enfrenta esse tipo de pressão, o que será de quem está na ponta? Percebe? Pois bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão é denúncia. O pastor e parlamentar Marco Feliciano olha para a palavra denúncia em uma fala de quase 1h e 40 minutos e se inquieta. Eu vou responder. Existe algo a mais, né? Admirável na pessoa do pastor Marco Feliciano, parlamentar.
e agora eu falo especialmente como orador, como pregador, é que ele é um mestre nas palavras. Eu disse palavras especialmente de vocábulo, embora ele seja também, obviamente, um extremo conhecedor da Bíblia. Como mestre das palavras, ele tem uma oratória maravilhosa, ele conta uma história, ele se comunica muito bem, ele sabe perfeitamente que palavras em um discurso precisam ser analisadas a partir do contexto em que elas são ditas. E é por isso, pastor Marco Feliciano, que eu não fiz ali uma denúncia crime, obviamente, e o senhor sabe. A denúncia ali tem outra conotação. Declaração, exposição, revelação são sinônimos, significados para a palavra denúncia. Denunciar também é fazer conhecer, revelar, declarar. E é óbvio que pastores ali sentados, assentados, gente nobre, pura, entendeu perfeitamente. O povo também. E aqueles que sabem das mazelas que enfrentamos e lutamos diariamente para combatê-las, entendem que não é sobre os bons que me referi, mas sobre os maus que existem sim entre nós. Agora eu quero falar por segundos e dizer que hoje faz 30 dias que eu entreguei a mensagem que eu entreguei e durante 30 dias não fiz o que eu estou fazendo agora, mas agora estou autorizada por aquele que é maior do que eu a dizer o que vou dizer. Olha aqui para mim. Pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem perfeitamente que recebemos em nossos gabinetes pessoas que advêm de lugares adoecedores, lugares onde há lideranças manipuladoras, abusadoras, e essas pessoas em confiança abrem o coração à sua chegada e falam de histórias desde a sua infância até a velhice, que fazem nos perceber o quanto é importante sermos igreja saudável, relevante e abençoadora para acolher estes que estiveram em ambientes onde o nome igreja não condiz com a realidade. Mas nesse ponto eu entendo perfeitamente que o pastor Marco não tem essa vivência. O pastor Marco é pastor, conferencista internacional, parlamentar. Estou falando de segunda a segunda. Não estou falando de conferências, encontros, congressos, vigílias. Estou falando de visita no lar. Estou falando de final de círculos de oração. Não as lembranças da infância, da adolescência que todos nós temos. Estou falando de 2025, 2026, no chão da igreja. Então, quanto a isso, eu estou em paz, porque eu sei que os pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem que esse mal existe e se sentem privilegiados por poder acolher e amar, revelando às pessoas a verdadeira igreja. Aí, depois dessa fala dela, ele grava um vídeo, cara. E o vídeo é esse aqui, ó. Depois de uma participação num podcast. Dá uma olhada. Atenção, esse vídeo é para você que ouviu apenas os recortes que circularam nas redes. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse, vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Quase ninguém. Essa história de denúncia ter nome e endereço, cara, isso é uma justificativa, é um argumento, na verdade, mais absurdo do passapanista. É mais ou menos isso. Então assista esse vídeo até o final, porque existe uma parte dessa história que quase ninguém está contando. Eu me dirijo aqui à pastora Helena Raquel. A paz do Senhor, pastora Helena. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar publicamente o meu respeito pela senhora, pela sua trajetória, pelo seu ministério, pela voz que tem levantado em favor de tantas mulheres ao longo dos anos. E também agradecê-la pela forma honrosa que falou do ministério que Jesus me confiou. Pastor... Quem acha que isso aqui é politicagem? Comenta aí embaixo. Marcos Feliciano fazendo politicagem em cima de um assunto que tá negativo para ele. A sua carreira política está numa decadência e o desespero bate, tem que buscar pautas, chamar a atenção de todo jeito possível da sua audiência e de outros. Só que no caso dele tá cada dia pior para ele, velho. Confiou. Pastora Helena, eu acredito sinceramente que existe muito mais concordância entre nós do que divergência. Quando eu ouvi sua fala encorajando mulheres vítimas de violência a procurarem ajuda e denunciarem seus agressores, eu concordei com aquilo que eu considero o ponto central da sua mensagem. Nenhuma mulher deve permanecer em silêncio diante da violência. Violência contra mulher e criança é crime, é pecado, é covardia, e toda vítima deve procurar ajuda, buscar proteção e utilizar os meios legais necessários para interromper esse ciclo de dor. A divergência entre nós surgiu da interpretação de uma palavra, denúncia. Quando eu participei do podcast, eu afirmei que uma denúncia tem que ter nome e endereço. Tem problema? Tem problema.
Agora, eu desafio mostrar pra mim um pastor que falou pra mulher assim, olha, não vamos esconder, vamos abafar aqui o problema seu. Eu desafio. Se tiver alguém que o pastor falou isso, por favor, me fale o nome dele, porque eu mesmo vou conversar com esse pastor, eu vou denunciar ele, porque ele é cúmplice de um crime. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse, vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Denúncia é isso. E se você está denunciando, você ou está vivendo o problema, ou você conhece quem está vivendo. E se você conhece quem está vivendo e não toma atitude, você é cúmplice. Ou seja... Mas antes disso, olha como que ele falava nos podcasts. Um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor perfeito, agora. Perfeito. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Uhum. Concordo Entende? plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Uhum. Agora, não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Mas agora é isso aqui. Precisa identificar o agressor para que haja investigação, responsabilização e justiça. E a senhora tem razão quando lembra que a palavra denúncia também pode significar revelar, expor ou declarar. Porque todas essas palavras significam a mesma coisa. Trazer à luz o que está oculto. Denúncia de violência contra a mulher tem que ter nome e endereço. E se alguém sabe e não denuncia, se torna cúmplice. Talvez estejamos enfatizando etapas diferentes do mesmo problema. A senhora destaca a importância de romper o silêncio. E eu destaco a importância de responsabilizar quem praticou a violência. E acredito que uma coisa completa a outra. Pastor Helena, nós somos escravos de nossas falas. E como falar na hora da emoção pode nos custar caro. A senhora acredita que por causa da sua fala, pessoas afirmaram que eu estaria defendendo agressores ou incentivando mulheres a permanecerem caladas? Chegaram até a utilizar um trecho de um outro podcast em que eu falava sobre o valor do círculo de oração realizado por mulheres para construir uma narrativa de que abusos devem ser escondidos. É uma vergonha isso. Quem acompanha a minha trajetória sabe que isso não corresponde à verdade. Há quase 40 anos eu prego o evangelho. E talvez Ele sabe muito bem que o que é ser escravo das próprias falas. No final da história, é isso aqui que dá, cara. É tentando se limpar o tempo todo. nós somos escravos de nossas falas. E como falar na hora da emoção pode nos custar caro. A senhora acredita que por causa da sua fala, pessoas afirmaram que eu estaria defendendo agressores? Não, cara. Não foi depois da fala dela, não. Pessoas já estavam falando desse assunto quando ele foi... Esse vídeo, por exemplo, aqui, foi gravado, cara, muito antes da fala da Helena Raquel. O outro vídeo da delegacia do Círculo de Oração lá também foi muito antes da Helena Raquel. Agora o que acontece é que ele anda tentando se redimir, se sujando cada vez, se enrolando cada vez mais com a história. Depois do que a Helena Raquel pregou. Ele está tentando se justificar o tempo todo, mas no final, cara, é tipo assim, o silêncio faria muito bem pro Marcos Feliciano nessas alturas. Porque desse jeito, velho, só piora. Ou incentivando mulheres a permanecerem caladas. Chegaram até a utilizar um trecho de um outro podcast em que eu falava sobre o valor do círculo de oração realizado por mulheres para construir uma narrativa de que abusos devem ser escondidos. É uma vergonha. Narrativa, né? Daí vira tudo narrativa. Ah, pelo amor de Deus, velho. Isso. Quem acompanha a minha trajetória sabe que isso não corresponde à verdade. Há quase 40 anos eu prego o evangelho. E talvez a senhora não saiba que eu não apenas prego em eventos ou parlamento. Há quase 2 décadas eu pastoreio igreja, onde eu acompanho famílias, líderes, pessoas enfrentando situações extremamente difíceis, incluindo casos de abuso e violência. Eu conheço de perto a dor de muitas vítimas. Infelizmente, existem homens violentos, líderes abusivos, falsos pastores que envergonham o evangelho. Isso é uma realidade. Mas também é verdade, pastor Helena, que a imensa maioria dos homens que frequentam nossas igrejas são homens de bem. Muitos tiveram suas vidas transformadas pelo poder do evangelho. Homens que abandonaram vícios, violência para se tornarem pais presentes, maridos comprometidos e cidadãos honestos. Por isso, eu sempre tomo cuidado com qualquer interpretação que possa levar à generalização. Eu continuo acreditando que Deus pode mudar qualquer pessoa, restaurar qualquer coração e alcançar até aqueles que cometeram erros gravíssimos. Se não, por que nós pregaríamos nas prisões, pastor Helena? Mas também afirmo, com toda clareza. A questão é o seguinte, cara, é óbvio, eu concordo com ele, muita gente foi redimido aí, mudou, beleza. Mas a mensagem da Helena Raquel foi para agora, para pessoas que estão vivendo isso hoje. Aonde está a dificuldade de entenderem isso, cara? Ficam remoendo uma coisa, mas e a realidade? E o que acontece hoje? De homens, pastores que não foram transformados. Né? É a mensagem que a Helena Raquel passou. Tentaram enquadrar ela na questão da ideologia de esquerda, mas não conseguiram e agora fico aí. Eu não sei, velho. Não era para pastores estarem em redes sociais, no meu ponto de vista, debatendo esse assunto.
eram para ficar quietos e resolver os problemas que existem. Deus pode mudar qualquer pessoa, restaurar qualquer coração e alcançar até aqueles que cometeram erros gravíssimos. Se não, por que nós pregaríamos nas prisões, pastor Heleno? Mas também afirmo, com toda clareza. A questão é outra, meu amigo. A questão é que existe pessoas que se escondem dentro do contexto, chegando a ser pastores. Nós vemos aí diariamente assuntos absurdos, macabros, de homens se passando, sendo líderes que se camuflaram a vida inteira e no momento que encontraram a fraqueza, a vulnerabilidade de uma ovelha, de uma pessoa que está congregando, o cara Cara, tem assuntos aí no canal, meu amigo. A questão não é de quem foi redimido, lavado no sangue do Cordeiro, que foi transformado. A questão é de pessoas que estão dentro do contexto, escondidos, camuflados, se passando como liderança, se passando como homens de Deus. E o discernimento dos homens de Deus não existe. Marcos Feliciano não é de hoje que vem com essa fala defendendo a questão de que não pode denunciar, porque a Igreja Católica não denuncia e nós ficamos, os evangélicos, se degladiando um contra o outro. Meu amigo, denúncia tem que existir. E denúncia não tem essa de endereço e nomes, não, cara. É denunciar e investigação. No final, é a instituição que precisa resolver o problema. É assim que eu penso. Não, por que nós pregaríamos nas prisões, pastor Heleno? Mas também afirmo, com toda clareza, a igreja não pode servir de esconderijo para quem pratica violência. Faço esse esclarecimento com respeito. Tá, não pode, e daí? O que estão fazendo para eliminar isso? É a pergunta, né, cara? Porque a igreja, a instituição religiosa hoje evangélica, se tornou uma vergonha de esconderijo. Dá um Google aí para você ver o que eu estou falando. É um absurdo atrás do outro acontecendo debaixo do nariz desses tais defensores da igreja aí. E os defensores da igreja preocupados com o quê? Política, né? Colocar a igreja na política, defender a igreja na política. Unidade, espírito de diálogo, porque eu continuo acreditando que eu e a senhora estamos do mesmo lado naquilo que realmente importa. Que Deus abençoe sua vida, pastor Helena, seu ministério e todas as mulheres que encontram na senhora uma voz de encorajamento e esperança. Pela verdade sempre. Pela verdade sempre. Hipocrisia, cara. Ele começa o vídeo, veja o vídeo de novo pra você ver, ele começa o vídeo falando que não existe o que a Helena Raquel falou e no final diz que acompanham, né, as vítimas. É um verdadeiro hipócrita, mentiroso e no final da história tentando se limpar e não consegue mais. Isso aí tá afundado numa lama. Vai sair, espírito maligno! Uma coisa que o povo não entendeu, principalmente esses líderes evangélicos aí, é que não tem uma vírgula sequer que possa ser rebatido da fala da Helena Raquel no Gideões 2026. Infelizmente acontece, infelizmente é jogado para debaixo do tapete, infelizmente não é tratado e falou tudo que nós já sabemos que acontece e que denunciamos aqui há muito tempo. Marcos Feliciano, meus amigos, precisa ficar quieto. É a mesma frase que eu uso lá pro Silas Malafaia. Cala a boca, Marcos Feliciano. Fica em silêncio, fica quieto. Porque para mim já é matéria vencida esse Marcos Feliciano. E está aí desesperado com a política, o ano eleitoral, precisa se reeleger de novo, não foi aceito como um candidato ao Senado, está decepcionado com a política brasileira, no fundo. É nítido a decepção dele com relação à sua carreira política e ministerialmente, pastoralmente, o cara precisa ficar quieto diante desse assunto aqui. E dos demais também. E espero que o povo evangélico pondere esses pontos, principalmente dentro desse contexto a qual, né, ganhou aí uma desenvoltura no Brasil relacionada à fala da Helena Raquel. Qual foi a posição do seu político com relação a esse assunto? E na hora de votar, pese isso também. Lembrando que Marcos Feliciano não é de hoje que vem falando sobre esse assunto de não poder denunciar. Ele batia nessa tecla muito antes da fala da Helena Raquel. E você julgue aí embaixo nos comentários. O que você acha disso? Deixe seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Desejo a todos aí, né, temos feriado, um ótimo feriado para vocês. Provavelmente ainda trago mais algum vídeo hoje, mas deixe seu comentário que é importante, se inscreva no canal, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.